É hoje que você vai aprender a fazer o pão mais fácil desse mundo todinho, hein? É pão caseiro, mas para você que não tem batedeira e que acha que não vai aguentar sovar uma massa no braço, que vai ficar cansada, que não dá conta, você vai ver nesse vídeo de hoje como pode ser muito mais simples e que você não precisa ter medo de fazer um pão só porque você não tem uma batedeira. Eu sou a Stephanie da Vantel e eu ensino pessoas a fazerem pães macios, fofinhos e deliciosos sem nada de origem animal. Se você está chegando agora, já se inscreve nesse canal, dá um like nesse vídeo e compartilha para a gente levar essas receitas para muito mais pessoas. Então bora começar esse pão caseiro que leva pouquíssimos ingredientes, é muito fácil de preparar, mas você pode sim usar essa mesma técnica para preparar várias outras receitas e nunca mais ficar cansada sovando uma massa. Num potinho a gente vai colocar o fermento biológico seco, o açúcar e 1/3 da água, mais ou menos 100 gramas. Vamos misturar para dissolver esses ingredientes. Vamos deixar ele aqui no cantinho e agora vir para nossa farinha. Coloca o sal, o óleo vegetal, estou usando soja, pode ser qual você preferir. Vamos colocar mais a metade da água que sobrou. Vamos deixar um restinho aqui para ajustar o ponto. Nosso fermento com açúcar. E agora a gente vai começar a misturar. Aqui com a pontinha dos dedos a gente começa a fazer em formato circular aqui no meio, ó, e vai integrando todos esses ingredientes. Essa parte da mistura você pode fazer da forma que você acha mais fácil também, aqui não tem nenhum segredo. A gente vai só homogeneizar todos esses ingredientes. Se você quiser colocar um pano embaixo do seu bowl, para você ter mais firmeza, pode colocar também. Aqui eu consigo perceber que essa massa tá bem seca. Olha o tanto de farinha que tem lá embaixo. Aqui ela já integrou tudo que era líquido, então vamos colocar mais. Vou colocar metade do que eu tenho aqui e ainda deixar um pouco. Vamos misturar. Você pode pegar a sua massa e raspar ela nas laterais também para ir recolhendo esses ingredientes que ficam. Aqui a gente ainda não tá sovando, a gente tá só misturando os ingredientes. Agora a gente vai sovar essa massa por 3 minutinhos só, coisa rápida, só pra gente integrar melhor, né? Apesar de que a gente conseguiu misturar os ingredientes, a gente percebe que umas partes estão mais amarelinhas, umas mais brancas. Então a gente vai deixar ela mais homogênea. E você vai fazer isso sempre pegando a massa aqui embaixo, trazendo para cima e empurrando lá para baixo. Não precisa ser ágil, fazer com força, é só realmente para a gente conseguir integrar os ingredientes. A minha massa estava bem colenta, ó, ela já hidratou, já puxou melhor a hidratação, mas eu não vou colocar o restante da água por enquanto. Comecei a empurrar agora com a palma da mão para a massa recolher os ingredientes que ficaram nos dedos. Tá pronta a minha massa, ela vai descansar agora. A gente consegue ver que ela não tá no ponto de véu. Claro, ela está bem longe disso, mas é isso mesmo. A gente vai trabalhar com as técnicas de descanso e dobras. Então agora a gente vai deixar ela aqui fechadinha por 5 minutos. Você pode usar a tampa do pote, um paninho úmido ou um plástico filme. Passou 5 minutinhos, a gente vai puxar aqui, ó, a ponta pro centro e apertar. Vem para outra pontinha, puxa e aperta. A gente vai fazer isso na massa inteira até a gente chegar no primeiro ponto que a gente começou. Então, olha só como é que tá a nossa massa. Ela tava bem pouco elástica e depois desses 5 minutinhos, olha aí a elasticidade que ela já ganhou. Não tá no ponto de véu ainda, mas a gente já tá sem trabalho nenhum desenvolvendo esse ponto. Vamos fechar e deixar mais 5 minutinhos. Mais 5 minutinhos, vamos ver a nossa massa agora. Inclusive, olha aqui a elasticidade, quando a gente compara com antes, ainda mais elástica. Vamos fazer essa movimentação de novo, puxando das bordas para o centro e pressionando. Você vai perceber que cada vez ela fica mais firminha mesmo. E se você achar que está muito seca aqui, você pode estar acrescentando um
um pouquinho daquela água que não foi usada inteira na receita. Essa água sempre vai variar de acordo com cada farinha. Eu não vou utilizar a minha, vou só completar aqui essa sequência. Olha só como ela tá ficando lindíssima. Agora a gente vai cobrir e deixar mais 5 minutos. Mais 5 minutinhos. Vamos ver como é que tá a nossa massa agora. Olha só, cada vez mais elástica, cada vez mais resistente. E aqui a gente já tem duas opções. A gente pode prosseguir para a próxima etapa ou fazer mais uma sequência. Eu vou fazer mais uma sequência e aqui esse é um trabalho que você pode fazer até a sua massa chegar no ponto. Então pode ser que 5 dobras não sejam suficientes, você precise fazer mais ou até menos. Então fica de olho em como que tá a sua massa. Olha só como é que tá a nossa massa agora. Super lisa, tá maravilhosa, bem gostosa de trabalhar. Então aqui ela tá prontinha para a primeira fermentação. A gente vai deixar essa massa descansando até dobrar de tamanho. E aí, você já sabia que dava para fazer uma massa desse jeito aqui, sem cansar, sem suar, sem sujar nadinha. Olha só a praticidade. Me conta aqui nos comentários se você já sabia dessa dica, como é que você faz pão aí na sua casa e não esquece de compartilhar para a gente mostrar como fazer pão é muito mais fácil do que a gente pensava. E para você entender um pouco melhor do que aconteceu aqui, é que a gente conseguiu, através do descanso e desse trabalho, que nem dá para chamar de trabalho, né? Dessas movimentações super simples, a gente consegue também desenvolver o glúten. A partir do momento que a gente hidrata a nossa farinha, as proteínas que formam o glúten, elas já começam a se atrair. Então, quando a gente tem conhecimento e técnica, a gente consegue fazer as coisas de uma forma muito mais rápida e simples. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de paciência para ela poder crescer. A fermentação é fundamental para o nosso pão ficar bem macio e fofinho. Então, paciência, que rapidinho ela chega lá. Se você estiver num lugar que é muito frio, vai demorar um pouquinho mais, assim como se você estiver num lugar quente, vai fermentar bem mais rápido. Aqui eu vou colocar a minha dentro do forno com a luz acesa para fermentar mais rápido. Agora que a nossa massa fermentou, olha só que linda que ela tá. A gente vai porcionar, então para isso eu vou pesar ela. Tem 855 gramas de massa e eu vou dividir em duas, com mais ou menos 425 gramas. Vamos trazer ela aqui para a bancada. Vou usar a espátula para dividir. Se você quiser, você pode fazer um pão grande ou 2 menores, como eu vou fazer aqui. E se você quiser, pode usar uma faca também. Aí, 430. Tá ótimo assim. Vamos deixar uma aqui no cantinho e vamos começar por essa massa aqui. Vou deixar esse pedacinho aqui, que daí a gente vai conseguir integrar bem. E se precisar, você pode estar utilizando farinha na bancada. Vou passar um pouquinho aqui em cima da minha massa, porque ela tá grudando um pouquinho. Embaixo ainda não, mas eu vou usar conforme for necessário. E aqui a gente vai abrir, tirando o ar de dentro e esticando essa massa, transformando ela num retângulo. Com o rolo do centro para fora, a gente vem alisando a nossa massa. E aqui eu tenho a assadeira que eu vou estar utilizando, ela tem 20 centímetros de comprimento por 10 de largura, por isso eu vou abrir a minha massa de uma forma que não passe essa medida aqui. Vou abrir só mais um pouquinho. Ela tá aqui, ó, com mais ou menos meio centímetro de espessura e tá perfeita. Vamos começar a enrolar. Vou começar por essa pontinha aqui e, como um rocambole, a gente vai trazer para dentro e quando faz a voltinha, pressiona aqui embaixo. Vamos fazer isso até o final. Dá uma pressionadinha aqui embaixo, ó, para tensionar a massa, a gente dá mais capacidade de expansão para ela durante o assamento. Aqui ficou essa partinha embaixo, a gente já vai trazer para cima e beliscar para fechar completamente o nosso pãozinho. Olha aí que coisa mais linda. E aqui você tem duas alternativas. Você pode assar ele dessa forma
ou você pode colocar ele dentro da assadeira em formato de caixa, assadeira do pão de forma. Então vamos trazer ela aqui para dentro e deixar crescendo. Vamos modelar o outro pãozinho agora da mesma forma que a gente fez esse. E agora eles vão fermentar até crescerem, pelo menos dobrar de tamanho. Vamos deixar coberto e aqui importante, a forma tá untada, untei com desmoldante, mas pode ser óleo e farinha. Meus pães já cresceram, já dobraram de volume e agora eu vou assar em forno pré-aquecido em 180 graus até ficarem douradinhos. Vai levar mais ou menos uns 30 minutos. Estão prontos os nossos pãezinhos e olha só que lindos que eles ficaram, hein? E a gente tem que tomar muito cuidado que a forma tá bem quente, mas o ideal é a gente desenformar ele agora para ele não ficar suando aqui dentro e deixando o nosso pão úmido. Então eu vou colocar ele numa assadeira furadinha, mas você pode usar a gradinha do seu fogão, enfim, qualquer coisa que deixe esse pãozinho suspenso para o ar passar por ele e resfriar ele completamente. Vamos desenformar e aqui é só a gente virar. Olha só que lindo! Se o pãozinho grudar na sua forma, passa uma faquinha ao redor que ele vai soltar. Disse, eles não ficaram a coisa mais linda. Agora a gente precisa deixar esse pãozinho descansar, resfriar, pelo menos aí 10 minutinhos, hein? Segura a ansiedade, a vontade de aproveitar. Mais ainda que o pão quentinho tem esse perfume incrível, mas é muito importante para a gente finalizar a cocção do nosso pãozinho. Aí você vai perceber que o miolo vai ficar bem mais levinho. Vamos deixar ele resfriando então. Consegui esperar 10 minutinhos, então ele ainda tá morninho. Nada como um pão que acabou de sair do forno, né? Então vamos cortar para você ver por dentro a qualidade desse pãozinho. Que você não teve que suar igual uma doida para sovar ele ou usar a batedeira, né? Feito de uma forma super fácil, sem sujar, sem canseira. Esse é o vídeo para você mostrar para sua avó que ela também não precisa ficar cansando à toa, né? Bora ver por dentro. E olha só ele todo douradinho, a coisa mais linda. E como eu falei, fiz ele em 2 pãezinhos pequenos. Fica fácil para a gente porcionar e consumir aqui, mas você poderia fazer um pão grandão ou a forma como você quisesse. Da mesma forma que essa sova, essa técnica de sova, você também pode aplicar em outros pãezinhos. Então vamos cortar o nosso pão. Que delícia! Olha aqui a maciez desse pãozinho. Fala sério, gente. Ai, o cheiro dele, tudo, tá assim... cheio de memória afetiva, né? Eu lembro muito da minha avó fazendo pãozinho e cada vez que eu faço, deixa o coração quentinho. Depois que esse pão resfriar completamente, você pode fatiar ele e congelar por até 3 meses ou também deixar ele em até 5 dias fora da geladeira para você ir consumindo e sempre num saquinho ou potinho bem fechado. Não recomendo saco de papel porque vai ressecar a superfície do seu pãozinho. Então, saquinho plástico mesmo, sacolinha de mercado ou um pote bem fechadinho para evitar que ele resseque e que ele fique macio e delicioso por mais tempo. Agora eu quero saber se você gostou desse vídeo. Me conta aqui nos comentários. Se você tiver qualquer dúvida, tô aqui para te ajudar. E não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, curtir esse vídeo e compartilhar para mais pessoas descobrirem como é possível fazer um pão incrível como esse aqui, que não leva ovo, leite, nada de origem animal e nenhum trabalho praticamente, né? Vamos combinar. Agora eu quero ver você fazendo ele aí na sua casa. Beijo, até a próxima!